Vamos embora que a gente tem notícia pra cacete na tarde dessa quinta-feira. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se você quiser se inscrever aqui no canal também. Isso ajuda bastante a você e a mim, né? Você me ajuda e você me ajuda a te ajudar, porque você vai ficar mais bem informado sobre o Fluminense. A gente já começa de cara falando sobre algo importante, que é sobre o zagueiro Marlon. A gente tem uma série de notícias sobre a situação de Marlon, ok? Então vamos lá, com calma, para a gente deixar claro tudo que vem acontecendo. Marlon, a gente tem informação neste momento de 3 fontes, tá? A primeira delas, eu vou em ordem cronológica. A primeira delas era uma publicação do jornalista Vene Casagrande, de que o jogador... Essa publicação ela foi feita na terça-feira, no dia 4 de julho, tá? E o Vene é um cara que tem ficado bem informado aí sobre as situações de transferência. Ele publicou isso às 8 da noite e era essa daí a informação que se tinha. Ó, vou botar aí na tela. Qual que é a situação atual? A situação atual não, que o Vene Casagrande tinha publicado. Marlon Santos, do Shakhtar, recusou as ofertas do Fluminense e do Corinthians e definiu que, por hora, quer continuar na Europa. Lembrando essa notícia de terça-noite. O zagueiro se reuniu com a gente e tomou essa decisão. Apuramos que os 2 clubes foram comunicados. Se fosse voltar ao Brasil, a prioridade seria o Fluminense. Isso foi publicado na terça, ali no início da noite, o que pode ter sido apurado durante o dia também. E aí, qual que é a situação? Hoje, o canal Resenha Tricolor, lá do Leandro Quintela, soltou uma informação de que Marlon tinha aceitado a proposta do Fluminense nessa quinta-feira, né, ele já soltou isso, e assinaria o contrato até o fim do ano. Essa informação tá lá no Resenha Tricolor, se você quiser ver completinha, tem lá um vídeo do Quintela falando sobre isso, beleza? Também não trazia aqui para você justamente ir lá e se inscrever no canal do Quintela. Ou seja, a situação, segundo o Quintela, é de que já aceitou a proposta e vai assinar até o fim do ano. Eu confesso que de início eu acho um pouquinho estranho ele assinar até o fim do ano só, porque ele pertence ao Shakhtar Donetsk. A questão da guerra da Rússia e da Ucrânia faz com que ele tenha uma autorização para sair por empréstimo sem custo. Se ele quiser, o Shakhtar não pode fazer nada. Mas é só até o fim do conflito. Então assim, ele poderia vir até o fim do ano? Poderia, seria algo normal, mas eu não sei se para a carreira do Marlon isso faria muito sentido. O que pode mudar tudo nessa história? Aí a gente vai para a terceira informação, que é a do Vitor Lessa, que acabou de chegar agora há pouco, há 35 minutos em relação a quando eu tô gravando esse vídeo, foi no início dessa tarde. A proposta feita pelo Fluminense ao Marlon foi considerada excelente pelo staff do jogador. No entanto, o zagueiro está inseguro sobre voltar ao futebol brasileiro nesse momento. A ida do técnico Fernando Diniz para a seleção brasileira é um fator que contribui para um final feliz, mas não chega a ser determinante. Há uma boa expectativa que o negócio seja fechado e as partes seguem conversando para mostrar ao jogador que voltar para o Fluminense seria uma boa opção. Uma resposta em definitiva deve ser dada em breve. Vamos lá, tá? Qual que é o ponto que aí eu, lendo todas essas notícias, você já tá bem informado, mas lendo todas essas notícias, eu entro aqui na situação. Tava-se em dúvida, o Marlon tava em dúvida, talvez não quisesse voltar ao Brasil nesse momento, porque o salto do Shakhtar para a Europa classe B, classe A, é muito mais curto do que o salto Brasil, Europa, BA, né? E obviamente que ele quer continuar lá. Gabriel, mas ele tava na Itália, ele tava no Monza da Itália. Ganhando em euro, morando na Itália. Totalmente diferente de estar aqui no Brasil, com uma pressão muito menor. Enfim, a gente pensa com a nossa cabeça, né? A gente não pensa com a cabeça do jogador, né? A proposta de salarial que eu sei é bem alta. Ela é, tanto que foi considerada excelente. O Fluminense está gastando uma bala. O Fluminense recentemente recebeu, não sei se já recebeu ou recebe agora nessa semana, mas vai cair agora dentro da pausa da janela uma quantia de cerca de 40 milhões de reais de adiantamento, né, da Liga Forte Futebol, por conta da negociação em conjunto dos direitos. Tem um vídeo aqui no canal explicando sobre essa situação, e eu acho um pouco arriscado usar esse dinheiro só para contratações nesse meio do ano. Acho muito arriscado, são 40 milhões de reais injetados no meio do ano, enfim.
E tem também a multa do Fernando Diniz, né? Houve uma publicação também sobre isso, numa matéria do Igor Siqueira e do Rodrigo Matos, de que essa compensação feita ali ao Fluminense foi de cerca de 6 ou 7 milhões, sem o Fluminense ter que ir ao mercado contratar o treinador. Ou seja, o Fluminense, entre aspas, tá? Isso aqui é muito entre aspas, mas é na nossa avaliação. O Fluminense vendeu 20, 30% do Fernando Diniz por 6, 7 milhões de reais para a CBF. É meio que isso, a gente perde parte do nosso treinador para ganhar esse valor. Então assim, o Fluminense, no caixa do Fluminense, entrou dinheiro. E vão, pelo visto, focar no Marlon. Aonde que tá o ponto principal, talvez, para essa virada de chave? Pro Vene negar na terça e hoje, na quinta-feira, a gente tá falando dele vir. Né? Muito provável. Tem gente cravando e tem o Lessa botando que há uma boa expectativa. O Diniz na seleção. Eu fui perguntado algumas vezes, desde que o Diniz assumiu a seleção, né, foi divulgada essa notícia na terça-feira, sobre o fato do Fernando Diniz, de algum jogador querer vir pro Fluminense por causa do Diniz. E eu sempre bato na tecla de, cara, provavelmente não, porque o Diniz vai ser treinador até o meio do ano que vem, talvez nem isso, talvez é só até o final do ano. Então é difícil você negociar um contrato só até o meio do ano, por 6 meses só. E a única exceção, agora vendo isso também, é a questão do Marlon, porque ele tem justamente uma liberação do seu clube para poder vir aqui jogar 6 meses no Fluminense. E se ele arrebenta no Fluminense, é convocado para a seleção pelo treinador que aqui está, ou se mostra, às vezes nem precisa ser convocado agora, já não, mas se mostra bastante pro treinador que vai estar no ano que vem, no início do processo, ele ganha cartas e, obviamente, também o Diniz vai fazer uma transição ali pro Carlo Ancelotti, vai conversar, vai ter esse papo. Isso ganha um peso também, então talvez o Marlon tenha considerado ótima essa questão da seleção brasileira. Talvez seja o primeiro ganho efetivo. Acho que se o Marlon vier, dá pra gente considerar de que a seleção brasileira, apesar do Lessa dizer aqui que não chega a ser determinante, eu creio que sim. É um dos pontos centrais da discussão também. Mas vamos ver. Eu aguardo a hora em que ele estará com o bonezinho da Betano. Se a hora, só acredito quando tiver com o bonezinho. Por essa vocês não esperavam, né? O bonezinho da Betano. Tem link da Betano aqui embaixo, patrocinador oficial do Fluminense, pra quem lembra da época da Unimed, né? Que a galera falava, só acredito com o bonezinho da Unimed. Então, só acredito com o bonezinho da Betano. Se tiver botando esse boné aqui, aí, meu amigo, aí Marlon é nosso mesmo. É uma travada aqui na hora de passar, né? Mas vamos lá. Outra notícia desse vídeo aqui é uma situação da Libertadores. Isso porque, segundo a divulgação da Conmebol, o Fluminense jogará nestas datas aí, ó. A Conmebol divulgou para quem tá interessado em viajar, para quem tá interessado em se programar e etc. Nessas datas aí serão os jogos entre Fluminense e Argentinos Júnior. Para quem não tá conseguindo ver, de repente não consegue ver, né? Os jogos serão às terças-feiras. O Fluminense vai abrir a fase de oitavas de final. Vai ser o primeiro jogo na terça-feira, às 7 da noite, horário aqui do Brasil e também da Argentina. Horário do Brasil, às 7 da noite, joga fora de casa contra o Argentinos Júnior e faz seu primeiro a definir o confronto na semana seguinte, na terça-feira, também às 7 da noite, no Maracanã. 7 da noite, que é um horário muito ruim para chegar, muito bom para sair, né? Pro jogo aqui do Maracanã, provavelmente vai ser muito ruim. Pro jogo fora de casa, acho que é até uma boa, principalmente para quem vai viajar ou para quem vai ver de casa. É ótimo, pra quem vai viajar, você sai ali ainda às 9 horas, enfim, se for comemorar, ainda dá pra comemorar, se for pra não arrumar confusão, você não arruma confusão, enfim, tem essa vantagem. Só que a questão, falando em jogo fora, é que se você é um bom reparador, você percebeu que o jogo fora de casa do Fluminense está escrito ainda estádio a definir. Por que isso, Gabriel? Bem, é o seguinte, porque o Fluminense joga nesta definição lá contra o Argentino Júnior. Na teoria, o Argentino Júnior manda os seus jogos no estádio Diego Armando Maradona, que é um estádio pequeno, acanhado. Até troquei a ideia com a Ana, que foi cobrir o Corinthians, né? Teve um jogo deles contra o Corinthians. Ela falou, olha, é um estádio pequeno, estádio acanhado, estrutura... É estádiozinho de bairro, assim mesmo e tal. Galera que foi lá em 2011, né? Eu não fui, a galera que foi lá em 2011... Pode até dar esse testemunho também. E aí existe, eu fui dar uma olhadinha no regulamento da Conmebol, por que estava ali a definir, né? Porque se o estádio deles é esse, por que está ali a definir? No regulamento da Conmebol, no regulamento da Libertadores, existe um tópico
falando sobre capacidades de estádios. E tá aqui também, tá aí na tela, esse é o manual de clubes, né, do regulamento, falando que dos limites mínimos de espectadores. Na fase preliminar até 7.500, na fase de grupos tem que ter 10 mil lugares pelo menos, e nas oitavas e quartas de final pelo menos 20 mil lugares, na semifinal 30 mil. Ou seja, para jogar oitavas de final, você tem que ter 20 mil lugares, 20 mil, tem que caber 20 mil pessoas, pelo menos 20 mil pessoas no seu estádio. Qual que é a questão? O estádio Diego Armando Maradona, até onde eu vi, não, cabem 26 mil pessoas por lá, ok? Cabem 26 mil pessoas lá no estádio Diego Armando Maradona. Só que qual que é a outra questão? Não, a gente sabe que o Maracanã cabe 78 e nunca tem 78, porque as autoridades locais não têm liberado acima disso, perto disso. Só que a gente vai para um outro ponto, que é, na fase de grupos, é importante lembrar, na fase de grupos o limite era só 10 mil, por isso que eles puderam jogar os 3 jogos lá. Mas se você for ver, não é obrigado na Libertadores a divulgar o público, como é aqui no Brasil, súmula e etc. E os times argentinos, no geral, não fazem isso. Então eu fui tentar caçar os públicos da fase de grupos para saber dessa liberação. Achei uma fonte que seria a ESPN, só que não está muito confiável. Por quê? Eu fui olhar os públicos do Argentinos Júnior na fase de grupos para entender sobre isso, e aí eu olhei lá, beleza, a estreia contra o Del Valle. Tá aí na tela, ó, vou botar aí. Público contra o Del Valle na estreia, no site da ESPN. 8.863 pessoas. Já achei meio estranho, porque no geral o estádio parecia bem cheio, mas ok, beleza e tal. 8 mil pessoas. Fui olhar o jogo contra o Corinthians e falei, ué, liberaram mais de 20 mil. Isso porque no jogo contra o Corinthians, aqui na ESPN, tá dando quase 22 mil pessoas. Falei, então liberam mais de 20 mil lá no Diego Armando Maradona. Só que esse dado passou a não ser confiável no momento em que eu olhei Argentinos Júnior e Liverpool, que era a última partida da fase de grupos, e tinha 1.100 pessoas de público. Aí eu falei, ok, não dá pra confiar nesse dado, porque se você for olhar, eu falei, cara, beleza, às vezes foi uma última partida, que ninguém tava nem aí. Eu não posso dar play no vídeo, mas dá uma olhadinha só em como tá a arquibancada nesse jogo. Olha só, aqui é o vídeo do YouTube dos melhores momentos. Olha como tá a arquibancada. Então assim, não tinha 1.000 pessoas lá. Então esse dado da ESPN também não é confiável. Fato é que, a princípio, o jogo não pode ser no Diego Armando Maradona. Tem a possibilidade deles mudarem de local e tal, enfim, pode acontecer. Na sequência de jogos, se você olhar na Argentina, na terça-feira, o River Plate vai jogar no Monumental de Núñez, ou seja, também não poderia ser no Monumental de Núñez, e acho que o argentino também não levaria pra lá, né, num estádio gigantesco. Enfim, e eu vou acompanhar, tentar ficar acompanhando a imprensa local pra saber dessa questão do Argentinos Júnior. Porque, apesar de eu ter olhado, já não terem publicado nada, eu vou ficar de olho para saber para onde levariam o jogo ou se conseguem essa liberação das autoridades locais para receberem mais de 20 mil pessoas no estádio Diego Armando Maradona. Mas, a princípio, o jogo não é lá. Tá escrito a definir na tabela da Conmebol, justamente porque o estádio padrão dos argentinos não tem essa capacidade. E o jogo sair de lá, obviamente, pro Fluminense, seria ótimo. Sair de um estádio onde o clube manda seus jogos e tá acostumado aí, e não é um clube grande, como o Boca ou o River, que o Boca em 2008 mandou no cilindro, lotou o cilindro, em Avejaneda lá contra o Racing. Então, é um clube que talvez se sair dos seus domínios não vai ter essa capacidade de lotar também um estádio. Vamos continuar acompanhando isso. E para fechar, uma matéria sobre o Bruno Henrique, aquele ex-Palmeiras, tá lá fora, enfim, saiu uma matéria no jornal, no portal Goal, do Thiago Fernandes, a matéria, de que Fluminense e Vasco entraram numa briga pela contratação de Bruno Henrique, volante que tá livre no mercado desde que saiu lá do Al Ittihad, da Arábia Saudita. Segundo a apuração do Gol, o Internacional enviou uma proposta formal pela contratação do meio-campista e são os principais interessados em contar com o atleta, mas Fluminense e Vasco fizeram consulta. Acho que para quem acompanha o Raiz Tricolor já entendeu a lógica, né? Fluminense e Vasco fizeram consulta, mas o Internacional é quem fez proposta. Então, quando o Fluminense estiver mais à frente na negociação, tiver mais interesse do que só uma consulta, a gente volta a falar aqui, né? Bem curto.
É isso então, tá? Tamo junto. Até a próxima. Valeu!